na Hora das Notícias do Esporte Clube do Recife. Vinícius Calado está chegando, um grande abraço, bom dia. Valeu, um abraço a vocês, tudo tranquilo? Uma ótima quarta-feira. O Sport segue treinando, se preparando para o próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro, que acontece nesse próximo domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais, às 8h30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, contra os donos da casa, a equipe gremista. Para esse duelo, o técnico Daniel Paulista conta com o retorno de Lucas Lima, que cumpriu suspensão diante do Bahia pelo 3º cartão amarelo e deve ter uma cara nova entre os relacionados. Último reforço rubro-negro, já está inclusive integrado ao elenco, treinando normalmente. Trata-se do lateral direito Aderlan. Está prestes a completar 35 anos, chega por empréstimo cedido pelo Santos ao Sport até o final de 2025, com a equipe santista pagando todos os salários de Aderlan. O atleta, no ano passado, sofreu uma lesão grave, ruptura do LCA, do ligamento cruzado anterior do joelho, passou por todo o processo cirúrgico de reabilitação. Depois da cirurgia, teve pouquíssima minutagem, somente 3 jogos na temporada de 2025 e chega ao Sport para ser mais uma opção na lateral direita. Hoje, ocupada a titularidade por Matheus Alexandre, já que Hereda está de fora desde o jogo contra o Ceará no dia 9 de julho, a partida que marcou a volta dos jogos oficiais depois da pausa para o Super Mundial de Clubes. Lesão no pubis, região complicada, chata de ser tratada, mas Hereda vem se recuperando. O Sport não divulgou oficialmente um prazo para a reabilitação do atleta, para a recuperação, para voltar a estar à disposição, mas tudo indica que até o final do mês de agosto, no máximo início de setembro, Hereda deve voltar a ficar disponível para o técnico Daniel Paulista. Outro nome que está no departamento médico, no DM, é o português Sérgio Oliveira. O meio-campista sofreu uma lesão no tornozelo, essa lesão ligamentar, mas não foi necessária intervenção cirúrgica, está realizando um tratamento conservador, tratamento muito intensificado no clube, também na residência do atleta, faz a recuperação com a equipe médica do Sport e também com a equipe particular, uma equipe à parte, o meio-campista Sérgio Oliveira. O elenco treina novamente hoje à tarde, atividade fechada, sem presença da imprensa, já que ontem a imprensa teve acesso ao período de aquecimento da atividade quando Léo Pereira, atacante, foi apresentado oficialmente como reforço. O jogador chegou sábado, já estreou com a camisa rubro-negra, participou do jogo contra o Bahia, 0-0, perdeu inclusive um gol claro, uma chance muito clara que poderia ter dado o triunfo para o Sport, mas só ontem ele foi apresentado oficialmente como reforço rubro-negro. Então, Léo Pereira segue à disposição, Aderlan deve estar disponível para o jogo contra o Grêmio e basicamente Daniel Paulista tendo o aguardo somente dos retornos de Hereda e Sérgio Oliveira, que seguem se recuperando das suas respectivas lesões. Se no masculino o jejum é grande, mais de 4 meses sem vencer, 19 partidas sem sair de campo com os 3 pontos, no feminino o Sport entrou em campo ontem para uma partida decisiva. Jogo pela 3ª fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino, partida única, quem vencesse no tempo normal se classificava, nas penalidades iria sair o vencedor caso o empate persistisse nos 90 minutos. O Sport não tomou nem conhecimento da equipe do Manaus. 10-0 para as Leoas, agora comandadas pela técnica Macarena. Os gols da partida, desse sonoro placar de 10-0 para o Sport: Laísa marcou 5 vezes, Bianquinha, Ayla, Ianca, Jéssica e Andréa completou o placar. Próxima fase, 8ª de final, o Sport entre as 16 melhores equipes da Copa do Brasil de futebol feminino e o próximo adversário ainda a definir. O Sport ainda aguardando todo o desenrolar dos outros jogos da 3ª fase para poder, no final, quando concluída todas as partidas dessa fase, realizar o sorteio dos jogos e também dos mandos. Lembrando, a competição é toda em jogo único, sempre definida por sorteio. Então o Sport, depois dessa sonora goleada por 10-0 para cima do Manaus, aguardando o seu adversário nas 8ª de final da Copa do Brasil de futebol feminino. Já já a gente volta com o nosso convidado, o atacante Léo Pereira. Thaís Ramos, Sport. Vamos falar primeiro das meninas, né, do Sport, e aproveitar nesse momento que o Sport consegue um 10-0, uma classificação à próxima fase, uma classificação importante para a equipe rubro-negra, para as meninas do Sport, Thaís.
Ah, pois é, a gente fica muito feliz, né, quando vê um placar assim tão elástico e que a gente torce para que cada vez mais o nosso futebol pernambucano, né, seja com as meninas, seja com os meninos, mas que vão se apropriando e vão conseguindo cada vez mais tendo esse ênfase, né, no futebol afora. Essa goleada acaba sendo histórico na Copa do Brasil feminino e na feminina, e aí a gente vê a importância, né, nessa reta do campeonato, terceira fase da Copa do Brasil e, né, o Manaus, que esteve na Ilha do Retiro, e a gente vê de fato o crescimento disso, e cada vez mais a gente volta a falar, o investimento ele precisa ser feito, seja no futebol feminino, no futebol de base, essas movimentações vêm girando em torno do futebol, melhorias também para o clube. É importante a gente exaltar sobre isso, quando hoje em dia ainda se tem, né, tanta suspeita de como pode ser, de que esse investimento pode dar certo ou não. A gente sabe que o futebol cada vez mais vai evoluindo e a gente vai tentando acompanhar em torno disso. Mas além disso, né, a gente torce para que isso seja apenas um pontapé, que possa ter novos voos de fato, que a gente possa ter cada vez mais times aqui de Pernambuco tendo esse ênfase ou no futebol de base ou no futebol feminino, porque isso faz o clube crescer também em conjunto. Maílson. Pois é, se as meninas têm o que comemorar, os meninos cada dia ficam preocupados e trabalhando bastante para tentar conseguir a primeira vitória, Thaís. Pois é, né? A fase realmente não tá boa, né? A gente, inclusive, não sabe nem direito mais o que destacar nesse âmbito do esporte, porque o esporte passou por vários fatores, né? Vários momentos. A gente pega, por exemplo, consequências disso, a gente vê o começo do Brasileirão da Série A, em que o esporte empata com o São Paulo, depois perde pro Palmeiras em casa, na Ilha do Retiro, porém que a gente via um bom futebol e se esperava que isso ali fosse apenas detalhes, além de erros da arbitragem também que aconteceram. E aí depois a gente vê um desequilíbrio do esporte, perdendo muitos pontos, e aí começa a se complicar. Logo depois, tem a parada para o Mundial, o Daniel Paulista chega, a gente vê o esporte voltando a se estruturar, aquela expectativa de uma retomada, porém mesmo jogando bem, o esporte não consegue essa vitória, né? O esporte não consegue chegar até esses 3 pontos. Está a 3 jogos sem perder, mas aí, em um geral, o esporte ainda tem dificuldades para conseguir segurar esse placar, como aconteceu, por exemplo, diante do Santos, né? Uma equipe que abriu 2-0 e acabou que no segundo tempo levou 2-2. E eu acho que se tivesse mais de acréscimo, o esporte iria perder essa partida. Estava cansado. O esporte fisicamente estava cansado e não sabia mais o que criar. E aí que tá, né? O Daniel Paulista melhorou, mas mesmo com essa melhora não é o suficiente. E aí é realmente ir se projetando, quem sabe contra o Grêmio, a gente sempre vive nessa expectativa do quem sabe. Mas a gente torce para que tenha dias melhores, né? O esporte não tá na sua melhor fase, não está no seu melhor ano, assim dizer. Fica marcado 2025 realmente com uma marca bem negativa pro Esporte Clube do Recife, mas é realmente buscar se recuperar, buscar se resgatar essa dignidade para que as coisas não fiquem mais feias do que já estão. Voltamos para escutar o atacante do esporte, Léo Pereira, que estreou com a camisa rubro-negra no último sábado no empate por 0-0 com o Bahia, mas só foi apresentado oficialmente como reforço no dia de ontem. Léo explica por que aceitou o convite de vir ao esporte nesse momento tão complicado do clube leonino. Então, eu sei que a equipe não passa por uma situação muito boa, mas que nem eu disse, eu vim para cá sabendo que a equipe é uma equipe bem qualificada, é uma equipe que o Daniel Paulista montou, e conjunto com toda a diretoria, todo o staff, montou, e eu sei que ali tem grandes jogadores, então eu sei que eu vindo para cá vai ser uma peça fundamental também para ajudar a equipe, porque junto com a equipe vem a torcida, vem todo esse pessoal que ajuda e dá esse suporte para nós. Então agora é só a gente mesmo trabalhar, poder suprir essas necessidades que a gente tem de ganhar jogos. E eu sei que com os trabalhos durante a semana, isso daí vai vindo naturalmente, a gente vai indo buscar as vitórias.